42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana, 2018. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o General Leal. O General Leal é meu colega na oficina de costas. Na verdade, não é meu colega, porque o General já participa da oficina há algum tempo, né, General? E está mais como um consultor da oficina, porque o que admira, assim, o que nós, como alunos da oficina, ficamos admirados é com relação ao teu conhecimento com a história de Uruguaiana, mas a precisão dos fatos, né? O que isso é uma preocupação muito grande que se tem com a história. A gente vê, às vezes, a história sendo maltratada, né? Por falta exatamente desse cuidado meticuloso que a gente percebe no teu trabalho, né? E eu vou dizer assim, de primeira mão aqui, que eu já disse isso para a Valéria, que eu fiquei muito feliz com as observações que tu fizeste quando pegou o meu trabalho, porque a gente se sente mais seguro, sabe, então, que vai fazer um bom trabalho, né? Já que vai apresentar o trabalho para a comunidade, para o leitor, tem que ter essa preocupação, né? Preocupação cuidadosa com o que vai apresentar, né? E a gente tem percebido que a tua presença na oficina ajudou muito a todos os alunos, né? Porque temos ali alguns veteranos, mas a maioria eram novatos nessa área de escrita, né? Com um cuidado primoroso com que tu tratou cada texto, lendo, sugerindo algumas coisas, né? Relembrando de alguns fatos históricos também, né? Corrigindo, né? E eu acredito que isso deve te dar muito prazer, de poder lidar com a história, de poder escrever, de poder, né, ajudar outros novatos como eu, né, a trilhar esse caminho. É uma realização pessoal. Exatamente. Eu gosto muito de escrever. Sempre gostei. Quando eu soube, ainda no ano passado, que a Valéria estava com a oficina, eu fui lá me matricular e ela me alçou ao cargo esse de... Você se definiu bem, consultor. Tá? Por algumas razões. Eu sou muito atento, tá? Eu vejo muito detalhe. Como tu disse, tenho, graças a Deus, algum conhecimento, tá, sobre Uruguaiana, seus fatos históricos, sua vida, enfim. Tá? E acho que, por mais que um conto seja de ficção, se ele se refere a uma época, ele tem que estar ajustado àquela época. Tá? Então, não se pode fazer um conto situado no século XIX, colocando a estátua do Barão. A estátua do Barão foi no início do século XX, o clube comercial, e por aí tanto. Tá? A gente tem muito cuidado em relação a Santana Velha, né, que pré-existia a Uruguaiana, que se extinguiu ou se manteve muito pequena quando da mudança para a localização do Capão do Tigre. Mas isso me dá um imenso prazer, porque estar nesse meio de criação literária, tá, me lava a alma. Eu tenho um grande prazer de ir, um grande prazer em ajudar. Nada é trabalho para mim. Se tiver que ler um conto 10 vezes, eu vou ler o conto 10 vezes. Tá? E me sinto bem. Então, esse já é o segundo ano. E eu estava agora há pouco conversando com a Valéria, já planejando o ano que vem. Até conversando com vários colegas, né, a Laura, a Alice mesmo, né? E outros, a Michelle, e outros colegas que participam dessa obra, da coletânea, né? E todos eles se referiam ao general como o editor do livro, o organizador do trabalho, né? Que é um papel bem importante, né? E aí vem a pergunta, como é que tu pensaste a obra? Porque uma obra coletânea, ela tem que ter uma identidade. Uhum. Né? Não é só pegar de qualquer jeito, colocar um conto aqui, outro ali, tal. Não.
O leitor, eu acredito que ele deve ter a obra, o livro como um todo, né? Embora sejam vários fragmentos, vários poucos, né? Mas ele tem que entender ou ele perceber uma certa unidade no trabalho, né? Eu acredito que isso deve ter desafiado um pouco. Nem tanto, porque a unidade é dada pelo próprio tema dos contos. Todos os contos se referem à Uruguaiana, a personagens verdadeiros ou fictícios de Uruguaiana, a locais de Uruguaiana. Tem sempre uma ligação com a cidade. Então, o leitor vai perceber isso, que todos os contos falam de alguma coisa de Uruguaiana. E essa foi a unidade dada de per si. Realmente eu não precisei ter trabalho. Como se trata de uma produção entre iguais, se convencionou e foi aprovado em reunião que os contos fossem apresentados na ordem alfabética dos autores. Eu acho muito justo. Então, realmente, o meu trabalho foi de mão de obra não especializada. Foi só botar um abaixo do outro, nominar os arquivos de acordo para que não dessem trabalho quando fossem para a editora. E foi muito agradável fazer isso. Cada vez que eu fazia, eu lia de novo um conto, às vezes descobria alguma coisa que tinha ficado para trás. Nessa obra tens um conto teu ou dois contos? Um conto. O que é esse conto? Não precisa entregar tudo, né? Vamos criar um gostinho. Esse conto tem por título Calaveira. Calaveira. E me inspirei numa música que o Pirisca Greco canta. Se passa num boliche que já foi muito importante na época que o saladeiro da Barra do Quaraí funcionava. Com o fechamento do saladeiro, ele foi decaindo, virou um bolicho acabado, e o resto deixa para os leitores mesmo. Mas, se eu não me engano, eu cheguei ali a alguns trechos. O que me impressionou foi a descrição do boliche. A descrição com detalhes. Tu vê o boliche. Tu sente o cheiro do boliche. É uma preocupação que tu teves, assim, da descrição da cena. Eu gosto muito de descrever as cenas, de situar o leitor para que ele fique imerso e veja, como tu viu, veja a cena. Eu me inspirei nesse bolicho que está montado aqui no Centro Cultural, ali embaixo, o museu. Sim, o Museu Crioulo. O Museu Crioulo, ali foi uma inspiração, e outras nos armazéns da minha infância. Da memória. Que, embora lá no estado de São Paulo, eram em tudo semelhantes ao que eu ouço da descrição de um boliche. Daqui. Então foi bastante fácil. Tu não és uruguainense, né? Não, sou paulista. Paulista. Tá. E o que assim, a gente percebe o amor que tu tem por Uruguaiana, até na tua escrita, na tua pesquisa, uma coisa assim insaciável esse teu conhecimento por Uruguaiana, né? O que te atraiu? O que te encantou por Uruguaiana, assim? Eu não procuro na minha vida buscar muitas explicações, não. Quando eu vim aqui pela primeira vez para comandar a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, nunca tinha servido no Sul, mas sempre tinha querido. Mas todas as vezes que eu estava para ser transferido, acontecia alguma coisa que me levava para o outro lado. Mas vim para cá, fui muito bem acolhido, fui muito feliz tanto no comando como no relacionamento com a comunidade uruguaianense. Então, saí com a tristeza de quem está deixando alguma coisa boa. E de tal forma, quando eu passei a reserva e o então prefeito Sanchotene Feliz me convidou para ser secretário, eu pedi a ele um prazinho para conversar com a mulher e com meus filhos, já que nós tínhamos ido para o Rio para junto deles,
tínhamos acabado de concluir a decoração da casa, que levou um tempo para alugar apartamento, aquela coisa toda. Mas eu já estava disposto a vir. E vim muito feliz e estou feliz até agora. Eu gosto de Uruguaiana, gosto da gente de Uruguaiana, entendo as idiosincrasias da terra, entendo e respeito. Algumas eu não concordo, mas eu entendo e respeito. E eu vivo bem, eu gosto de viver aqui. E é assim, voltando ainda à escrita, né? O que tu acha que, especialmente para quem está começando a escrever, que está se aventurando por esse mundo, assim, quais são alguns cuidados que o escritor novato deveria ter, assim, pela tua experiência, até em função da própria oficina mesmo, né? Primeiro deles, e o mais importante, é ler muito. Tem que ler os mais diversos autores, os mais diversos gêneros, porque aí você vai adquirindo uma bagagem cultural e particularmente de linguagem. Você vai dominando termos e com isso você tem condições de empregar o termo exato para aquela situação que você quer abordar, quer descrever, o sentimento que tu quer transmitir. Isso você só consegue se você tiver domínio de vocabulário. Certo? E também, ao ler, você vai absorvendo o estilo de cada autor, para depois você fazer o teu próprio estilo. O escritor novo tem que ser uma esponja, tem que estar absorvendo coisas de todo lado, no jornal, agora na internet, coisa maravilhosa, e separar o joio do trigo. Tem coisa que é joio, tem coisa que é trigo, coisas que servem, há coisas que não servem na formação do escritor. Com essa bagagem, aí é suor. É sentar e escrever. Não estou com vontade. Se força. Porque é muito comum quem está iniciando achar que a coisa vem numa inspiração, assim, estala os dedos e sai um conto. Não é bem assim. Às vezes você tem inspiração para o tema. Quando você vai desenvolver esse tema, você começa a encontrar dificuldades. Como é que eu faço com esse personagem? Coloco ele, não coloco, tiro, como é que ele vai agir? Às vezes o personagem começa de uma maneira e muda. Então, isso é realmente trabalho. Eu volto a dizer a frase que disse um escritor famoso, que produção literária é 10% inspiração e 90% transpiração. Então tem que estar lá em cima, seja do teclado do computador, seja em cima da página e da caneta, mas tem que trabalhar muito mesmo. Encarar aquilo como fazer. Não estou com vontade, não interessa. Senta e produz. Tenta produzir alguma coisa. E depois analisa o que produziu. Principalmente, eu acho interessante você ouvir outras pessoas. Pegar o que você escreveu e entregar para outra pessoa. O que eu quis dizer aí? Porque acontece muito isso. Às vezes o escritor quer dizer uma coisa, mas o leitor entende outra. E se ele faz questão de transmitir aquela mensagem, ele tem que modificar o que escreveu. Então, a opinião de uma pessoa, de uma terceira pessoa, é muito importante. Que outros leiam. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto que alguém leia o que eu produzo e me dê o feedback. Porque o que a gente às vezes percebe que os autores normalmente não gostam muito, né? Assim, de ouvir a opinião de outro, né? Tem o problema da vaidade. Mas eu acho que é outra condição do escritor iniciante, ele tem que ter humildade. Tem que saber que ele não sabe tudo, ele não produz o melhor, ele ainda não sabe tirar o melhor de dentro dele. Isso é importante. Às vezes ele quer e tem até dentro dele a capacidade de produzir coisas lindas, coisas belas, inovadoras, mas às vezes ele não sabe como tirar. E até para escrever você tem que ter um método. Claro. Tem gente que senta e escreve. Como vai
É tipo, escreve aos borbotões. Como vai vindo, ele vai escrevendo. Tem gente que se programa, faz um esquema, como é que vai ser, quantos personagens, o que os personagens vão fazer, onde vai ser situado, em que época do tempo e lugar geográfico. Ambos métodos são bons, dependendo de quem os usa. Tá? A gente tem necessidade de fazer esse esquema, esse quadro sinótico do conto. E depois, que eu chamo de esqueleto. Sim, sim. E eu acho, particularmente para o escritor iniciante, uma bela maneira. Tá? Porque aí ele vai ver o que ele tem que abordar em cada uma das etapas. Um conto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E na conclusão sempre deve estar contida uma surpresa. Para o conto ser bonito, para o conto ter arte. Tá? E não é porque eu estou dizendo a introdução, desenvolvimento e conclusão, que essa coisa é determinante. Às vezes você pode até começar pelo final. Depende de tudo como você vai desenvolver o conto. Mas tem que ser pensado. Porque senão corre o risco do conto não ter nexo. E aí não complica. Fica legal. Complica, claro. Reginal, quando que tu se descobriu assim, escritor? Que eu escrevia? Bom, eu sempre fui, agora nem tanto, um leitor voraz. Quando criança, e graças a Deus meus pais compreenderam isso e me abasteciam de livros. E quando não tinha biblioteca na minha cidade na época, minha mãe falava, quando eu conseguia o livro emprestado, eu lia. Aí abriu a biblioteca, eu virei rato de biblioteca, a ponto de vez em quando a bibliotecária me expulsar. Mas eu lia muito, eu gostava, adorava ler. Então isso deu aquela base a que eu me refiro. Escrever foi uma consequência. As redações de escola. E eu tinha ali uns 14 anos, um amigo, mas de uma geração anterior, já maior, começou a editar um jornal e me pediu para escrever toda semana. Era um hebdomadário, um artigo. E eu comecei a escrever. Com 14 anos. Com 14 anos. O jornal durou, que não durou muito, mas sim, durou uns 6 meses mais ou menos, eu escrevi sobre os assuntos mais diversos. Com 14 anos. E a partir daí, eu fui pegando gosto. Depois eu parei muito tempo. Minhas redações eram de ter coisas profissionais. Produzir dissertação, de mestrado e tal. Mas não escrevia para deleite. Eu voltei a escrever aqui. Eu voltei a escrever e, por acaso, minha mulher pinta e ela tem um quadro muito bonito de copos de leite. E houve uma promoção cultural de apresentação dos quadros, pessoas que não eram pintores, sim. ali no Centro Cultural. E pediram um texto, um texto que explicasse o que era o quadro. E aí eu olhei copos de leite, eu não sei nada de copos de leite, realmente árvore e passarinho, eu não entendo quase nada. Mas fui pesquisar, aí tem internet, fui pesquisar, fui vendo como é que era o copo de leite, as suas características, e dali nasceu um conto que eu mesmo cheguei a um baita conto. E eu falei, olha, posso escrever. Aí. Uma segunda oportunidade, houve um concurso de contos curtos, e um amigo me estimulou. Não sei, não, vai, escreve. E eu produzi um conto humorístico sobre um caso real, realmente o que aconteceu. Eu apenas desloquei, tirei lá do meu Mato Grosso e trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, e um tom humorístico. E fui o primeiro colocado. E a partir dali eu comecei a escrever. Então eu tenho já
uma ponchada de contos e algumas crônicas. E tu já se aventuraste assim por poesia, por... Tchê, me aventurei. Com profundo arrependimento. Concluí, mas eu vi a dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de achar rima, de achar métrica, né? Mas foi uma incursão, aliás, duas. Tem duas poesias e vai parar por aí. Senti que não é minha praia. Em general, e tu já chegaste a pensar assim num texto mais longo, uma novela, um romance? Olha, pensei, mas eu gosto de escrever contos. Tu sabe que eu escuto isso de todos os contistas? Todos os contistas dizem, eu gosto do conto. Escrever um romance seria um objetivo, mas eu acho primeiro que tem que editar um livro de contos. Depois vamos ver. Porque o romance é mais complexo, é mais trabalhoso. Tu tens assim uma temática que te atrai mais, assim, ou tu deixa fluir, assim? Não, eu deixo fluir. Eu vou me lembrando dos temas, anoto, anoto só o tema. Tal coisa. Um belo dia, vou escrever. Aí eu pego a lista de temas, vou escrever sobre o quê? Isso aqui, tal. No início, eu pensava em fazer uma coletânea de causos de quartel. Mas já me passaram na frente. Eu tenho um companheiro que editou um livro, a Biblioteca do Exército lançou outro, que é um conjunto de autores. Falei, não, essa seara já está. Então tem alguns que eu vivi, né? Que eu achei mais interessantes, estão lá, mas não vou seguir nela. Vou fazer contos em geral. E normalmente eu me dou uma temática. O ano passado foi Uruguaiana, Fácil de Uruguaiana, eu escrevi 2 contos. Sim. E este ano continuou sendo Uruguaiana, mas já com um pouco mais de liberdade. Antes tinha que ser com um acontecimento, um personagem, o ano passado, da história de Uruguaiana. É um local. Esse ano não. Tudo isso era uma referência. O conto nascia, tanto que nasceu o Calaveira. Sim. Num boliche lá, nos fundões, quando Barra do Quaraí ainda era Uruguaiana. Então amanhã o lançamento, amanhã, às 20 horas na biblioteca. Esperamos todos. É importante porque esses novos autores, ou autores novos, precisam desse estímulo. Precisam que vá gente. A Feira do Livro é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Acaba de nos atropelar um patinete que não é o patinete. Não é o Ayrton dos Anjos. Mas esse autor novo precisa da presença de público, ele vai se sentir estimulado. E vai continuar agora, porque essa é a missão deles. Eles devem agora continuar a produzir, a melhorar e editar um livro, quem sabe. Quem sabe. Outra coisinha para nós encerrarmos. O que está achando da Feira do Livro? Está magnífico. Magnífico. Eu tive no sábado, na abertura, né? A gente não conseguia caminhar. Não dava para parar para olhar os livros, você levava uns barrão, né? Tanto que eu andei umas 2 alamedas e falei, não, eu vou voltar quando a coisa estiver mais sossegada, porque eu gosto de pegar o livro, olhar, ler a orelha, me situar. E não estava dando, realmente não estava dando. A quantidade de gente é enorme. Aí no domingo, eu pertenço ao CVV, né? Sou voluntário do Centro de Valorização da Vida. Nós fizemos um trabalho de panfletagem. Legal. Tinha mais gente ainda. Eu acho isso magnífico. Hoje é um dia normal da semana. O Centro de... Agora já que falaste no assunto, só uma palhinha. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma preocupação, a prevenção ao suicídio. Eu posso estar enganado? Isso. Que o pessoal se expõe voluntariamente a atender telefones, coisas assim. O Centro de Valorização da Vida presta apoio emocional e prevenção ao suicídio.
na própria prestação do apoio emocional já está embutida a prevenção do suicídio. E nós acreditamos que a pessoa que desabafa, que põe para fora o que está dentro, permite que uma chama vital, uma tendência construtiva que existe dentro de todos nós, todo ser humano, nasce, brote. É como uma sementinha, uma plantinha que foi plantar lá no fundo. Aí os problemas da vida, as complicações vão aterrando essa plantinha. E nós acreditamos, quando a pessoa desabafa, ele tira pelo menos uma parte e dá condições. Esse atendimento é feito aqui no nosso caso, Porto Uruguaiana, por enquanto, só por telefone. Sim. Nós completamos um ano agora, dia 30 de novembro. Sim, então somos sim. muito novos. Mas no país todo há outras formas de atendimento. Via web, via e-mail, até sim. via carta. Que legal. Mas o telefone é, sem dúvida, o mais... E é o mais imediato usado. também, Sim. né? Mais imediato. E mais fácil. Mais fácil. Porque você diz que 188 de qualquer 188. telefone, 188 de qualquer telefone, grátis, a qualquer hora do dia, certo? Pode ser telefone fixo, celular, até orelhão. Discando 188, alguém do CVV vai te atender. Talvez tenha que esperar um pouquinho, mas aparece a gravação, você é o tanto na lista de espera, e essa lista de espera flui rápido. Mas alguém vai te atender e vai estar ali para te ouvir. Então, aquele que está precisando desabafar, que está se sentindo amargurado, depressivo, contrariado com a vida, ligue 188. Vai encontrar um ouvido amigo do outro lado. Que legal, que bom. Tá aí, incentivo, né? General, foi um prazer, sempre um prazer conversar contigo. Eu assim, eu até outro dia alguém comentando, César, mas as tuas entrevistas demoram bastante, diferente do nosso TV, coisa que tem horário curto e tal. Mas é isso que dá o prazer, é a conversa, é a troca, é ouvir o conhecimento dos outros, né? Essa é a proposta da feira, né? Então, eu fico muito feliz quando eu converso com alguém assim. Eu que estou feliz por estar conversando contigo sobre literatura, sobre a feira, e até sobre o CVV. Então, tá bom. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.